Em 92 anos de vida, Chico Xavier psicografou mais de 400 livros e milhares de mensagens. Sua mão veloz e seu lápis afiado estavam sempre a serviço da comunicação entre o mundo dos vivos e o universo dos espíritos. Mas o fenômeno da psicografia intrigava os jornalistas. Em agosto de 1944, os repórteres Davi Nasser e Jean Manzon, da revista O Cruzeiro, foram à cidade de Pedro Leopoldo para testar os poderes mediúnicos de Chico Xavier. Os dois apresentaram-se como jornalistas americanos e fizeram uma longa reportagem com o título Chico, Detetive do Além. Jean Manzon fotografou o médium se concentrando e em seguida fez um flagrante que a revista qualificou como sensacional. Chico em transe dentro de uma banheira. Depois, o médium aparece lendo, psicografando e em momentos de descontração dentro da casa onde morava com as irmãs. As fotos revelavam que eles estavam diante de um homem extremamente ingênuo. Jean Manzon e Davi Nasser saíram então de Pedro Leopoldo convencidos de que os poderes mediúnicos de Chico Xavier não eram assim tão excepcionais. Se ele era realmente orientado por Emmanuel, o seu guia espiritual, porque a verdadeira identidade deles não tinha sido descoberta. Mas ao chegarem em casa e abrirem os livros que haviam recebido de presente do médium, tiveram uma surpresa. Quando foi de madrugada, o Manzon me telefonou e disse: "Você já viu o seu livro que o Chico Xavier nos deu?" Eu falei: "Não." Então veja, eu fui ver na biblioteca, peguei o livro no escritório, no meu escritório de casa, e estava escrito exatamente isso. Ao meu irmão Davi Nasser, de Emmanuel, ao Manzon ele havia feito uma dedicatória semelhante. Por coisas assim é que eu tenho muito medo de me envolver em assuntos de espiritismo. Esse é um terreno muito difícil, né, para se fazer uma reportagem, um terreno meio pantanoso. Você não encontra realmente uma base para você dizer, olha, é isso ou aquilo. É uma área extremamente difícil para o repórter. Chico fazia sempre questão de ler os poemas que psicografava. Lamento de quem ama, do mais nobre aos mais plebeus, mesmo florindo na lama, é um lírio do amor de Deus. Alta de Souza. Por que ele consegue passar de motivo, de alvo, de tantas críticas e de tanta descrença para um ídolo popular? Como é que se explica essa curva? É fácil. O que move essa curva, o que sustenta essa curva é a coerência do Chico. Porque todo mundo esperava que mais cedo ou mais tarde ele fosse cair. Então o cético chegava e falava, mais cedo ou mais tarde ele vai ser desmascarado como fraude. E o Chico dizia, eu não vou cair porque nunca me levantei. Era uma frase dele. São 64 anos de mediunidade. Durante todo esse tempo, a casa de Chico Xavier, em Uberaba, Minas Gerais, esteve sempre cheia. São filas imensas de gente que procura uma ajuda, uma palavra, um sorriso. Muitas dessas pessoas têm histórias impressionantes para contar. A delegada de Uberaba, Sandra Vazir, perdeu o irmão Renato num acidente de carro. A família procurou Chico Xavier, que psicografou uma mensagem de Renato com 13 páginas. Sandra tem certeza de que estas palavras são do irmão dela. Ele cita uma tataravó nossa, que nem sabíamos da existência dela, e que foi verificado que ela realmente existia através de um contato via cartórios da cidade onde ela morou, e lá foi constatado que ela realmente existiu e faleceu cerca de 60 anos atrás. As psicografias de Chico Xavier são tão respeitadas que já serviram até como prova num tribunal. João de Deus foi julgado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, por ter matado com um tiro a mulher dele, Cleide Maria Dutra, Miss Campo Grande, de 75. Numa mensagem psicografada por Chico Xavier, Cleide disse que o disparo foi acidental. Os jurados aceitaram a mensagem e absolveram o rapaz por unanimidade. Quando ela disse que onde estariam os meus passos de homem de bem, lá ela estaria também, rogando a Deus pela minha felicidade. Acho que isso valeu tudo. Nós encontramos dois casos clássicos, né, em que duas pessoas acusadas de homicídio
foram absolvidas em juízo graças a cartas que foram psicografadas por médiuns, entre eles o Chico Xavier. A vítima fez a defesa do acusado. Quer um cigarro, Zé? Quero não. Você me atirou! Maurício! O cigarro caiu da boca dele. Ele só pôs a mão aqui assim, falou, Zé, você me atirou. Os pais de Maurício recebem a primeira carta do filho. A partir daí, eles aprendem a perdoar. Queridos papai, mamãe, Maria José e Nádia, que Deus nos abençoe. Estou aqui com meu avô Henrique e peço a vocês coragem e resignação. É preciso lembrar de Deus nos acontecimentos da terra. Faço um pedido. Não fiquem pensando na minha volta para cá, criando sentimentos tristes. O Zé Divino não teve culpa no meu caso. Se alguém deve pedir perdão, sou eu, pois não devia ter ficado brincando ao invés de estudar. Prometo melhorar para fazê-los tão felizes quanto eu puder. Sou seu filho, irmão saudoso e agradecido, Maurício Garcês Henrique. No caso do Joelma, do incêndio do Joelma, que ocorreu em fevereiro de 74, 189 pessoas morreram em São Paulo. A mãe de uma jovem, ela procura o Chico Xavier, né? E ele então promete a ela que ia tentar entrar em contato com a filha, né? E ele produz então, ele entrega uma carta com informações que sua mãe sabia, né? Volquimar e as amigas não sobrevivem ao incêndio. Valquíria, mãe de Volquimar, pede ajuda ao médium Chico Xavier para se comunicar com a filha. Ela desencarnou há muito tempo? A senhora está muito nervosa. Pode deixar. Faz 2 meses. Ela é uma das vítimas do incêndio do edifício Joelma. A senhora fique calma. Sua filha está bem. Ela precisava passar por isso. Por tudo que ela já tinha sido em outras encarnações. Os espíritos de 2 poetas teriam contado a Chico Xavier que as vítimas do incêndio do Joelma eram reencarnações de mortos do século XI nas batalhas das cruzadas para a reconquista cristã de Jerusalém. Ela pediu que eu viesse hoje, dia 13 de julho. Volquimar vai se comunicar. Ela estava acompanhada do Aru. Aqui nós temos a carta dela que foi transcrita para o jornal na ocasião. Então ela vai controlando tudo que se passou lá. Ela vai refletindo, contando. Querida mãezinha, meu querido Alvo e o irmão dela. Primeira bênção que peço a Deus em nosso auxílio e bênção que rege a querida mamãe para que as forças não me faltem agora que tenho lápis com o auxílio de meu avô para escrever. Em primeiro lugar, eu respeito, né, a crença, a fé, né, do outro. Né? Eu acho que isso é fundamental em qualquer tipo de matéria que você faça. Eu acho que você tem que ter uma postura, primeiro, de respeito. Você tentar entender o outro, né? No caso desses programas que envolviam uma questão de natureza religiosa, essa minha preocupação aumentava. Porque eu não queria também deixar essas pessoas numa situação de desconforto. Já bastava o que haviam sofrido, os problemas, as cruzes que cada uma delas carregava. Então, eu tentava entender. Embora essas pessoas, elas não precisavam de explicação. Quem precisava de explicação era eu, ou a equipe, né? Ou o meu diretor. Muitas famílias que foram atendidas por ele
e aconselhadas por ele, essas famílias realmente abriram núcleos de assistência social pelo Brasil inteiro. Então, eles atendem famílias que perderam filhos, eles doam sopa, eles doam roupa. Então, o Chico, com o exemplo de vida dele e com os livros que ele publica, né, cada livro inspira mais e mais pessoas ao longo da vida, vai ser assim para sempre, ele criou uma rede de solidariedade.